A luz da oração. Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Prefácio. Emmanuel. Na bibliografia relacionada à prece é mais conhecido o trabalho do Rhys Davies, que recolheu textos de budismo arcaico, a compilação de Zinman e de Grassmann para a religião assírio-babilônia, a espécie de breviário de Neumann, limitado à prece dos monges da Índia e de diversas tentativas de se recolherem as preces cristãs. Como não poderia deixar de acontecer, essa preocupação se fez sentir no espírito de Allan Kardec, que nos ofereceu o legado famoso de suas preces, cujas edições não conhecem limite. Mas esta é a primeira vez que se tenta reunir preces psicografadas, e, o que é melhor, devidas à atividade mediúnica deste que é reconhecido como o mais famoso psicógrafo do mundo, Francisco Cândido Xavier. Para quem tenha dúvidas quanto ao caráter religioso do Espiritismo, este é também um livro para afastar vacilações, já que a prece é o fenômeno central da vida religiosa. No dizer de Desman, a prece caracteriza uma religião, uma época religiosa, um homem religioso, de maneira mais eficaz que a mitologia, a legenda, o dogma, a moral ou a teologia. Ora, este livro é um vasto panorama em que os espíritos oram. E sendo o Espiritismo a religião dos espíritos, aqui se encontram os elementos mais válidos para caracterizá-lo, mesmo porque neste contexto não se encontram, obviamente, preces litúrgicas, porém alitúrgicas e pessoais, conservando, em ritmos sugestivos e vários, o diálogo eterno entre o homem e Deus, entre a mente fixada em seu espaço e em seu tempo e as energias cósmicas. Reunimos textos de poetas e escritores famosos já desencarnados, com Humberto de Campos, Rui João de Deus, mas, igualmente a contribuição de ignoradas entidades, tais Aparecida e Aniceto, em expressões desde as mais singelas às mais complexas pelo sentido religioso, de sorte que, lendo estas páginas, nos sentiremos como que suspensos nos fios de um mistério infinito em meio ao qual as vozes que se erguem identificam-se por toda parte e reconhecemos essa substância central do fato religioso, isto é, a forma pela qual a prece encontra sua expressão na latente confiança em uma intervenção providencial. Um duplo valor, documentário e poético, justifica esta antologia, um itinerário formoso e inesperado entre as almas imobilizadas no instante mesmo em que estabelecem seu colóquio com Deus. A prece, escreveu Euler, é o coração, o ponto central da religião e não é nos dogmas, nas instituições, nos ritos, nas ideias morais que podemos descobrir a substância da vida religiosa, mas nesse conjunto de reações individuais da alma religiosa em face do cosmos, sentimento do infinito do espaço e do tempo, da ordem e da harmonia do cosmos, do reconhecimento ao mesmo tempo pleno de terror e de maravilha do caráter limitado da criatura. A caracterização e análise de tais sensações, de seu valor emocional, da aparição de elementos éticos e normativos, de elementos de devoção e de elementos racionais na consciência religiosa, a definição consequente de relações entre emotividade e racionalidade moral, tais são os elementos que podemos encontrar aqui. A prece abre um circuito emocional entre os dois termos fundamentais da experiência religiosa, Deus e o homem e, por tal motivo, julgamos preferível a organização dos capítulos entre Meditações de Emmanuel, contendo valores de movimento, de posição e de orientação da prece. Esse esforço se concretiza com o apêndice em que os espíritos exprimem forças positivas, determinadas, prestes a se efetivarem, oferecendo elementos para observação e o estudo constante em regras de comportamento, propondo a concordância entre a intenção e a ação. Foi puramente ocasional que as preces reunidas nesta antologia se distingam pelo caráter verbal e poético. Comentando o poder comunicativo da palavra, de que a prece se serve, já de Nola dizia, concordando com os evangelhos que os logos, verbum, é energia oculta de onde o mundo tira sua forma harmônica, constituindo, ao mesmo tempo, imploração que persuade-se e insinua, injunção indiscutível, pranto aflitivo, exuberância del grito de alegria e glória. Uma pesquisa linguística, ainda que limitada, nos leva a uma confirmação da função da prece, pois que prece é pedido nas palavras prex, precor, da raiz indo-europeia perec, pedir, representativa do conceito de pedir com palavras para obter, comum no sânscrito prat, prece, numbre persu e no alemão fraga, pedido, no irlandês arco, eor.
Outras vezes representa-se o conceito de prece suplicatio correspondente ao grego proskuneo, que vem da raiz pel, dobrar, evidente na palavra suplice, suplico, do grego ischesia que, segundo a conjectura etimológica mais provável, vem do radical seiche, estender a mão. A prece espírita é pessoal, individual, alitúrgica. É evidente que a relação homem-Deus está toda inteira contida na intimidade da alma individual. É uma predisposição, uma inclinação do espírito a solicitar, a glorificar, a se abandonar. É, no dizer de Agostinho, a sede que só encontra alívio na paz da fonte divina. Assim sendo, considerar a prece nesse estado de intimidade, tal como é inexprimível. As experiências contidas neste livro auxiliam, porém, a compreender como é possível passar de uma forma preliminar de prece elaborada à prece pessoal propriamente dita, emocional e mental. A própria necessidade vital de se extravasar, de se manifestar, leva o indivíduo a dar expressão ao seu impulso interior, na tentativa de defini-lo. O apêndice deste livro, no qual abnegadas entidades assinam estudos diversos sobre a prece, leva-nos a concebê-la como uma pura condição espiritual do exercício, de atos de pacificação e passividade numa sucessão gradual de aperfeiçoamento e de conquistas interiores. No que concerne aos espíritos que assinam as diferentes páginas, interessa-nos sobretudo a compreensão do processo de formação de uma consciência inteiramente livre e marcada pelos caracteres de personalidades altamente religiosas. De sorte que, como contexto, esta obra concerne particularmente a psicologia religiosa, a história de grandes consciências que se sublimaram e passam a exercer decisiva influência no desenvolvimento do movimento espírita, que deve levar de volta ao cristianismo a sua verdadeira perspectiva. O estudo de cada uma das preces aqui contidas, sob os recursos de compreensão oferecidos pelo Espiritismo, esclarece todos os mecanismos psicológicos nos quais ela tem sua origem, no quadro de experiências nitidamente espirituais e que promove o impulso à prece como uma manifestação puramente interior. Por outro lado, revela aqui que a prece não pode assumir caráter estático e tradicional se quiser manter seu poder natural de sugestão. Neste sentido, é lícito considerar que a prece dominical, proposta por Jesus, é uma eficácia inicial, determinando, no exercício da prece, condições de emoção e contacto com os níveis superiores da realidade, com a finalidade, entretanto, de que, de tal esforço, resulte a centelha inicial da prece pessoal e, conforme o próprio Cristo propõe, individual. Enquanto as liturgias oficiais entram em decadência, o Espiritismo esforça-se, por um novo caminho, a motivar a predisposição religiosa natural do espírito humano. Eis o que nos levou a realizar esta antologia, na qual o leitor poderá, através de fácil leitura, estabelecer a relação com a carga emotiva de inteligências realmente voltadas para uma religação e dispostas, conforme a passagem de Paulo, o apóstolo, a vivificar a letra pelo Espírito. Eis que porque nestas páginas agita-se a labareda, em mais puro estado, da grande religião do Consolador prometido, elaborada na divina ambição de fazer com que se comunique um e o outro, o sujeito e objeto, o ser humano e o ser cósmico. A Maria Bittencourt Sampaio. Eis-nos, Senhora, a pobre caravana, fervorosas súplicas, reunida, implorando a piedade, a paz e a vida, de vossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida, a redenção de iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana, as luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouvi dos céus, ditosos infinitos, nossas sinceras preces ao Senhor. Que a vossa caravana da verdade, colabore no bem da humanidade, este banquete místico do amor. Em prece a Jesus. Cirinto. Senhor Jesus, divino condenado sem culpa, enquanto te rememoramos o madeiro de ignomínia, lança tua benção sobre nós, os que nos enfileiramos, junto à rebeldia do mau ladrão. Tu que te confiaste a extrema renúncia pelos que padeciam na miséria, não te esqueças daqueles que ainda estendem na terra o sofrimento e a ignorância, a fome e a nudez. Muitos, ó eterno benfeitor, te rogarão socorro para os que foram relegados à intempérie. Entretanto, nós sabemos que a tua presença sublime aquece todos os que foram abandonados à noite da provação e, por isso, rogar-te-emos abrigo para as mãos que erguem templos em tua memória,
esquecendo fora das portas os que soluçam de frio. A. Senhor, quantos te pedirão pela ovelha estraçalhada, longe do aprisco? Nós, no entanto, não desconhecemos que o teu olhar vela, poderoso e vigilante, ao pé de todos os vencidos, convertendo-lhes a dor em pão de tua graça, nos celeiros da eterna vitória. Suplicar-te-emos, assim, abençoes o lobo que se julga triunfante. Mestre da cruz, compadece-te. Pois, de todos nós, os que te buscamos com a oração do arrependimento, crucificados ainda no madeiro de nossa crueldade, algemados ao cárcere de nossos próprios crimes, garroteados pelas recordações dolorosas que nos entenebrecem a consciência. Ampara-nos, Senhor, a nós, os que abusamos da inteligência, os que exploramos as viúvas e os órfãos, os que deliberadamente fugimos ao amor que nos ensinaste. Excelso benfeitor, estende sobre nós teu olhar compassivo, tu, Senhor, que, enquanto recebias as manifestações de solidariedade e apesar das mulheres piedosas de Jerusalém, pensavas em como haverias de converter a fraqueza de Pedro em resistência e como haverias de levantar o espírito de Judas, nosso irmão. Ó Senhor, compadece-te, ainda, das cruzes que talhamos, das aflições criadas por nós mesmos e lança do lenho que não merecias, o teu olhar de perdão sobre as nossas dores, para que sejamos, ainda, hoje como ontem, aliviados por tuas sublimes palavras. Perdoa-lhes, meu Pai, porque efetivamente não sabem o que fazem. Pai nosso. Emmanuel. Pai nosso. Jesus. Mateus 6:9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra, dentro dela, tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir, para nós todos, o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se parca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço, na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos, de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita vida santificante. Sem amor a Deus e a humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar. Pai do Universo. Nosso mundo. Se nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. As 3 orações. Irmã X. Instado pela Assembleia de Amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, respondeu o velho Simão Abileno, instrutor cristão, considerado no plano espiritual por mestre do apólogo e da síntese. Repetirei para vocês, a nosso modo, antiga lenda que corre mundo nos contos populares de numerosos países. Em grandes bosques da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso, e a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre, nos domínios desse potentado, para indicar o caminho do céu. Depois das preces formuladas,
um mensageiro angélico desceu a mata e avisou que o Todo Misericordioso lhes recebera as rogativas e lhes atenderia as petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, despidos por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Qual não lhes foi, conduzir com paciência e humildade? Qual não lhes foi, porém, aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais que, de imediato, mandou convertê-la num grande cocho destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda, e a terceira foi comprada e recolhida para servir, em momento oportuno, numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração, quando, transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele, o Senhor, para o monte e, ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Simão silenciou, comovido. E, depois de longa pausa, terminou, a entremostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus, em qualquer parte e em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade, para esperar e compreender as respostas de Deus. A oração. Amar a ornelas. A princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se, após, em resplendente chama. Então, ei-la vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia o poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo os seus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura, é a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmão, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai nossos. E através dessa luz, Deus responde, meus filhos. A oração da serva cristã. H. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz, através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir, em teu nome, e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim seja. A prece. Emmanuel. A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo,
com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade, no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias, em favor de nossa própria cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoas sejam atendidos, no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos, pouco a pouco, a edificar o santuário da verdadeira fraternidade, no próprio coração, em cujo altar amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra cultiva a prece, com a mesma persistência e empregas na procura diária da água para a sede, do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação constituirá a tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo, e não te esqueças de que somente pela oração descobriremos, cada dia, o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. A prece de Cirinto. Cirinto. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isto basta, ó revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso. Não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente é assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos, aos insanos torvelinhos do mal. A prece recompõe. Emmanuel. E, tendo orado, moveu-se ao lugar em que estavam reunidos, Atos 4:31. Na construção de simples casa de pedra, aqui despender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos, no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas,
Invariavelmente, é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os amigos desertam, os familiares serem a sombra e a ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova, na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência, mas a oração tecida de harmonia e confiança força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Em torno da prece. Emmanuel. Na criação não há pedido sem resposta. O que parece, por vezes, silêncio e negação em torno da rogativa, é o próprio desinteresse da alma que, quase sempre, entre a inquietação e a leviandade, voeja de solicitação a solicitação. Sem persistência bastante para alimentar os próprios ensejos no tempo, de vez que o tempo é o matemático divino que não podemos esquecer ou iludir. Atenta, pois, para o que pedis, porque se o Senhor sabe aquilo que nos convém, raramente conhecemos, em verdade, aquilo de que necessitamos. Todos se prosternam perante o altar da vida e algo suplicam do que consideram um material imprescindível à própria felicidade. Muitos pedem ouro e recebem a fortuna emoldurada nas garras da aflição. Muitos reclamam beleza física e recolhem-lhe os dons da mistura com fel de dolorosas desilusões. Muitos imploram o poder humano e apossam-se dele, incorporando, irremediavelmente, pesadelos à própria sorte. Muitos rogam evidência social e escalam-lhe os dourados galarins, passando a respirar o hálito envenenado do desencanto da morte. Muitos pedem o louvor da inteligência e adornam-se com a fama, penetrando, contudo, em pavorosos sorvedouros de angústia. Acharemos o que buscamos. A reação será invariavelmente o reverso da ação. Quem deseja sente. Quem sente pensa. Quem pensa realiza. Saibamos, assim, selecionar os nossos impulsos, porquanto a eterna bondade estrutura para a nossa existência o programa que mais favoreça a própria edificação. Cumpramos nosso dever, puro e simples, onde estivermos, seja no reduto doméstico ou no campo social, à frente dos nossos familiares ou dos nossos desafetos, oferecendo-lhes todo o bem ao nosso alcance, e a obrigação corretamente atendida será o degrau de nossa ascensão aos planos mais altos. Por isso mesmo, em qualquer problema da oração, não nos esqueçamos de que a vontade sábia e justa do Pai Celestial, em nosso próprio favor, deve ser executada com o nosso melhor concurso, assim na terra como nos céus. A terapêutica da prece. Francisco Menezes Dias da Cruz. No tratamento da obsessão é necessário salientar a terapêutica da prece como elemento valioso de introdução à cura. Não ignoramos que a psiquiatria, nova ciência do mundo médico, apesar de teorizada nos hospícios, somente corporificou-se na prática que a define, nos campos de guerra do século presente. Chamados ao pronto-socorro das retaguardas, desde o conflito russo-japonês, os psiquiatras esbarram com numerosos problemas da neurose traumática, identificando as mais estranhas moléstias da imaginação e usando a palavra de entendimento e simpatia como recurso psicoterápico de incalculável importância. Por isso, dispomos, atualmente, na moderna psicanálise, da psicologia do desabafo como medicação regeneradora. A confissão do paciente vale por expulsão de resíduos tóxicos da vida mental e o conselho do especialista idôneo age por doação de novas formas de pensamento, no amparo do cérebro enfermiço. Invocamos semelhante apontamento para configurar na luta humana verdadeiro combate evolutivo em milhares de almas caem diariamente nos meandros das próprias complicações emocionais, entrando, sem perceber, na faixa das forças inferiores que, a surgirem de nosso passado, nos espreitam e geram em nosso prejuízo dolorosos processos de obsessão, retardando-nos o progresso, por intermédio dos pensamentos desequilibrados com que se justapõe a nossa vida íntima. É por essa razão que vemos, tanto nos círculos terrestres,
Como nas regiões inferiores da vida espiritual, as enfermidades e alucinações que se alojam na mente, ao comando magnético dos poderes da sombra, com os quais estejam em sintonia. E a técnica das inteligências que nos exploram o patrimônio mento-psíquico, baseia-se, de maneira invariável, na comunhão telepática, pela qual implantam naqueles que lhes ascendem ao domínio as criações mentais perturbadoras, capazes de lhes assegurar o continuismo da vampirização. Atentos, assim, à psicogênese desses casos de desarmonia espiritual, quase sempre formados pela influenciação consciente ou inconsciente das entidades infelizes, desencanadas ou encanadas, que se os associam à experiência cotidiana. Recorramos à prece como elemento de ligação com os planos superiores, exorando o amparo dos mensageiros divinos, cujo pensamento sublimado pode criar, de improviso, novos motivos mentais em nosso favor ou em favor daqueles que nos propomos socorrer. Não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos o acesso ao poder maior da vida. Assim sendo, em quaisquer emergências da tarefa assistencial, em nosso benefício ou em benefício dos outros, não olvidamos o valor da prece em terapia, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago, no versículo 16 do capítulo 5 em sua Epístola Universal: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Ante o Divino Mestre. Irmã X. Senhor Jesus. Grandes reformadores da vida religiosa passaram no mundo antes de ti. Sacerdotes chineses e hindus, persas e egípcios, gregos e judeus referiam-se à lei, traçando diferentes caminhos às cogitações humanas. Um dos maiores de todos, Moisés, viveu entre príncipes da ciência, fez-se condutor de multidões, plasmou sagrados princípios de justiça e, após sofrer as vicissitudes de sua época, expirou no Monte Nebo, contemplando a gleba farta que prometera ao seu povo. Outro senhor, o grande Siddhartha, converteu-se em arrimo dos penitentes da terra, ensinando a compaixão, depois de renunciar, ele próprio, o bem-aventurado, às alegrias do seu palácio, para morrer, em seguida sublimes testemunhos de simplicidade e de amor, entre flores de Kusinagara. Todos eles passaram, induzindo os homens à solidariedade e ao dever, exalçando o coração e purificando a inteligência. Profetas hebreus numerosos antecederam-te os passos, esboçando o roteiro da luz. Alguns deles encontraram o escárnio e a flagelação em lutas enormes, confinadas, porém, ao âmbito particular do povo a que serviam. Nenhum, no entanto, acendeu tantos conflitos com o mandato de que se faziam intérpretes, quando confrontados contigo, a quem se negou um lar para nascer. Por onde passaste extremavam-se as paixões, contrapondo-se ao carinho que te consagravam as almas simples de Cafarnaum, recebeste o ódio gratuito dos espíritos calculistas de Jerusalém. Em tua entrada, aglutinaram-se a fraqueza e a ingratidão, a crueldade e a sicura, tecendo a rede de trevas na qual te conduziram à cruz entre malfeitores. Em oposição à tranquilidade silenciosa que se estendeu sobre a morte dos grandes enviados do céu que te precederam, de teu túmulo aberto ergueu-se a mensagem da eternidade, gritante e magnífica, pela qual os teus seguidores experimentaram a perseguição e o sacrifício, em 300 anos de sangue e lágrimas nos cárceres de martírio ou na humilhação dos espetáculos públicos. É que não apenas ensinaste a bondade, praticando-a impecavelmente, mas revelaste os segredos da morte. Conversaste com as almas desencanadas padecentes, através dos enfermos que te procuravam, transfiguraste as próprias energias no cimo do Tabor, dando ensejo a que se materializassem, diante dos discípulos estáticos, espíritos gloriosos de tua equipe celeste. Reabriste os olhos cadaverizados do filho da viúva de Naim e trouxeste de novo à existência o espírito de Lázaro que se achava distanciado do corpo inerte, encarecendo e exaltando a responsabilidade da criatura, que receberá sempre de acordo com as próprias obras. Agarrados à posse efêmera da estação terrestre, os homens não te perdoaram a revelação inesquecível e te condenaram à morte, buscando sufocar-te a palavra, olvidando que a tua doutrina, marcada de amor e perdão, já se havia incorporado para sempre aos ouvidos da humanidade. E, retomando-lhes o convívio, ressuscitado em tua forma sublime, mais lhes aumentaste o espanto da consciência entenebrecida. Desde então,
Senhor, acirrou-se a antinomia entre a luz e a treva. Os teus apóstolos exibiam fenômenos mediúnicos maravilhosos, arrebatando a admiração e o respeito da turba que os cercava, mas bastou que no dia de Pentecostes transmitissem os ensinamentos dos desencarnados, em diversas línguas, para que fossem categorizados por ébrios que o vinho fazia desvairar. Enquanto Paulo de Tarso, inspirado, se detinha na Acrópole sobre os grandes temas do destino, conquistava a atenção dos atenienses ilustres, mas bastou que eludisse a ressurreição dos mortos, para que fosse abandonado por todos eles a zombaria e a solidão. E ainda hoje, mestre, anotamos por toda a parte o terror da responsabilidade de viver. Quase todos os homens aceitam o apoio da religião, sempre que se lhes lisonjeie a inferioridade ou se lhes endossem os caprichos no culto externo, prestigiando as autoridades de superfície que lhes desaconselhem pensar. Acreditam comprar o céu a preço de oferendas materiais ou de atitudes estudadas na convenção e imaginam que esse ou aquele inimigo está reservado aos tormentos do inferno. Entretanto, se alguém lhes recorda a realidade, mostrando a morte como prosseguimento da vida, com exação da lei que confere a cada criatura o salário correspondente aos próprios atos, azeda-se-lhes o fervor, passando a abominar quantos lhes sacudem a mente entorpecida. E agora, como antigamente, associam rebelião e vaidade para asfixiar o verbo revelador onde surja. Improvisam tentações e pavores ao redor daqueles que se dedicam à verdade, e, se esses lhes não caem nas armadilhas e se lhes não temem as ameaças, empreendem campanhas lamentáveis, em que a difamação e o ridículo funcionam por golilhas atrozes nas gargantas que desferem a palavra divina do teu evangelho libertador. Aos espíritas, Senhor, que te exumam as lições do acervo de cinzas do tempo, cabe agora o privilégio de semelhantes assaltos. Porque se reportam a responsabilidade da criatura, no campo da vida eterna, e porque demonstram que a sepultura é portal da imortalidade, são conduzidos ao pelourinho da execração, caluniados e escarnecidos. Como se lhes não possa interromper a existência, a fio de espada, emudecendo-lhes a mensagem de luz, pisa-se-lhes o coração na praça pública com as varas da mentira e do sarcasmo, para que o desânimo e o sofrimento lhes apressem o fim. Mas sabemos que tu, Senhor, és hoje, como ontem, o herói do túmulo vazio. Aqueles que te colocaram suspenso na cruz, por te negarem residência na terra, não sabiam que te alçavam mais alto a visão para que lhes observasses os movimentos na sombra. Mestre redivivo, que ainda agora enches de terrível assombro quantos estimariam que não tivesses vivido entre os homens, fixa teu complacente olhar sobre nós e aparta-nos da treva de todos os que se acomodam com as alivos da injúria. E revigora-nos a consolação e a esperança, porque sabemos, Senhor, que como outrora, antes os discípulos assustados, estarás com os teus aprendizes fiéis, em todo o instante da angústia, exclamando, imperturbável, tende bom ânimo. Eu estou aqui. A Virgem. Bittencourt Sampaio. Vós sois no mundo a estrela da esperança, a salvação dos náufragos da vida. Custódia das almas sofredoras, consolação e paz dos desterrados. Do venturoso aprisco das ovelhas, de Jesus Cristo, o Filho muito amado. Fanal radioso aos pobres degredados, anjo guiador dos homens desgarrados. Do Evangelho de luz do Filho vosso. Virgem formosa e pura da bondade. Providência dos fracos pecadores, astro de amor na noite dos abismos, clarão que sobre as trevas da cegueira. Expulsa a escuridão das consciências. Virgem da piedade e da pureza, estendei vossos braços tutelares. A humanidade inteira, que padece, espíritos na treva das angústias, no tenebroso barato das dores, mergulhados nas tredas tempestades, do mal que lhes ensombra a mente à vista. Cegos desventurados, caminhando. Em busca de outras noites mais escuras. Legião de penitentes voluntários, afastados do amor que os esclarece. Anjo da caridade e da virtude, estendei vossas asas luminosas. Sobre tanta miséria e tantos prantos. Dai fortaleza àqueles que fraquejam, apredai-vos dos frágeis caminhantes, iluminai os cérebros descrentes, fortalecei a fé dos vacilantes, clareais as sendas obscurecidas. Dos que se vão nos pântanos dos vícios. Existem almas míseras que choram, amarradas ao potrô das torturas, e corações farpeados de amarguras. Enxugai-lhes as lágrimas penosas.
Virgem Imaculada de ternura, abençoai os mansos e os humildes, que acima de ouropés enganadores, põe o amor de Jesus, eterno e puro. Dulcificai as mágoas que laceram, pobres almas aflitas na voragem, das provações mais rudes e amargosas. Estendei, Virgem pura, o vosso manto, constelado de todas as virtudes, sobre a nudez de tantos sofrimentos, que despedaçam almas exiladas, no orbe da expiação que regenera. Ele será luz resplandecente ponto e vírgula sobre a miséria dos padecimentos, afastando amarguras, concedendo claridades às estradas pedregosas, conforto às almas tristes deste mundo. Porto de segurança aos viajantes, clarão de sol nas trevas mais espessas, farol brilhante iluminando os trilhos, de todos os viajores que caminham, pela mão de Jesus doce e bondosa ponto e vírgula o pão miraculoso, repartido ponto e vírgula entre os esfomeados e os sedentos, de paz, que os acalente e os conforte. Virgem, Mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós que na luta fraquejamos, ajudai-nos a fim de que a vençamos. Vinde. Dai-nos mais força e mais coragem, derramai sobre nós os eflúvios santos, do vosso amor, que ampara e que redime. Vinde a nós. Nossas almas vos esperam, almas de filhos misérias que sofrem, atendei nossas súplicas, Senhora, providência da pobre humanidade. Algo mais no Natal. Emmanuel. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos, a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Louvor de Natal. Emmanuel. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura com que lhes fulgia as vitórias, alastravam-se, como rastros da morte, a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantaram-se, poderosos, em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo, para serem, logo após, esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta, por leito simples, e ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou o desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento. E conversaste com a multidão, sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mãos fatigadas a quem te dirigiste na via pública. A história, que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa, ao lado de tua revelação, mas o povo te guardou a presença divina e as personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o espírito ao amor e humildade que exemplificaste, para que surjam, na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, com bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece, e salve, Cristo. Os que aspiram a conquistar desde agora, em si mesmos, a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Na glória do Natal. Irmã X. Senhor,
Rei divino projetado às sombras da manjedoura, diante do teu berço de palha recordo-me de todos os conquistadores que te antecederam na terra. Em rápida digressão, vejo Sesostris, em seu carro triunfal, pisando escravos e vencidos, em nome do Egido sábio, e Cambises, rei dos persas, ocupando o vale do Nilo, antes poderoso e dominador. Reparo as lutas sanguinolentas dos assírios, disputando a hegemonia do seu império dividido e infeliz. Nabopolassar e Nabucodonosor reaparecem à minha frente, arrasando Nínive e atacando Jerusalém, cercados de súditos a se banquetearem sobre presas misérrimas para desaparecerem, depois num sudário de cinzas. Não observo, contudo, apenas o gentio, na pilhagem e na discórdia, expandindo a própria ambição, o povo escolhido, apesar dos desígnios celestes que lhe fulguram na lei, entrega-se, de quando em quando, à sementeira de miséria e ruína. Revoluções e conflitos cefam as 12 tribos de orgulho desvairado compele irmãos ao extermínio de irmãos. Revejo os Medas, açoitados pelos Cimerianos e Citas. Dario surge, ao meu olhar assombrado, envolvido nos esplendores de Persépolis para mergulhar-se, em seguida, nos labirintos do túmulo. Esparta e Atenas, entre códigos de espadas, se estraçalham mutuamente, no impulso de predomínio. Numerosos tiranos, dentro de seus muros, manobram o cetro da governança, fomentando a humilhação e o luto. Alexandre, à maneira de privilegiado, passa esmagando cidades e multidões, deixando um cortejo de lágrimas, atrás da fanfarra guerreira que lhe abre o caminho à morte, em plena mocidade. E os romanos, Senhor? Desde as alucinações dos descendentes de Príamo, o último dos imperadores, deposto por Odoacro, jamais esconderam a vocação do poder, arrojando povos livres ao despenhadeiro da destruição. Todos os conquistadores vieram e dominaram, surgindo na condição de pirilampos barulhentos, confundidos, à pressa, num turbilhão de desencanto e poeira, mas tu, soberano Senhor, te contentaste com o berço da estrebaria. Ministros e sábios não te contemplaram, na hora primeira, mas humildes pastores ajoelharam, sorridentes, diante de ti, buscando a luz de teus olhos angelicais. Hinos de guerra não se fizeram ouvir a tua chegada libertadora, todavia, em sinal de reconhecimento, cânticos abençoados de louvor subiram ao céu, dos corações singelos que te exaltavam a estrela gloriosa, a resplandecer nos constelados caminhos. Os outros, Senhor, conquistaram à custa de punhal e veneno, perseguição e força, usando exércitos e prisões, assassino e tortura, traição e vingança, aviltamento e escravidão, títulos fantasiosos e arcas de ouro. Tu, entretanto, perdoando e amando, levantando e curando, modificaste a obra de todos os déspotas e legisladores que procediam do Egito e da Síria, da Judéia e da Fenícia, da Grécia e de Roma, renovando o mundo inteiro. Não mobilizaste soldados, mas ensinaste a um punhado de homens valorosos a luminosa ciência do sacrifício e do amor. Não argumentaste com os reis e com os filósofos. No entanto, conversaste fraternalmente com algumas crianças e mulheres humildes, semeando a compreensão superior da vida no coração popular. E por fim, mestre, longe de escolheres um trono de púrpura a fim de administrares o reino divino de que te fizeste embaixador e ordenador, preferiste o sólio da cruz, de cujos braços duros e tristes ainda nos endereças compassivo olhar, convidando-nos à caridade e harmonia, ao entendimento e ao perdão. Conquistador das almas e governador do mundo, agora que os teus tutelados afiam as armas para novos duelos sangrentos, neste século de esplendores e trevas, de renovação e morticínio, de esperanças e desilusões, ajuda-nos a dobrar a cerviz orgulhosa, diante do teu berço de palha singela. Mestre da verdade e do bem, da humildade e do amor, permite que o astro sublime de teu Natal brilhe, ainda, na noite de nossas almas, e estende-nos caridosas mãos para que nos livremos de velhas feridas, marchando ao teu encontro na verdadeira senda de redenção. Divino amigo, vem. Emmanuel. Senhor, tu que nos destina o tempo, o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma, nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra, ao encontro de ti.
Por ele temos a hora do berço, e a hora do túmulo, a hora de semear, e a hora de colher, a hora de rir, e a hora de chorar. Com ele temos experiência, da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos, assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar, a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, nos serviços aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza. E na ação constante do bem. Livra-nos da inércia. Porque sem tua bênção, a ronda dos milênios, é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem. E ampara-nos a senda, porque, sem ti, o tempo, embora sendo luz, e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos-á clamando, nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Em louvor da oração. Emanuel. Pediste em oração a cura de doentes amados e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitas teu afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustação da moléstia e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidade contra quedas mortais de soerguimento difícil e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas suas mãos. Número da mesma forma quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compunção e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseveramos na prece, com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos à condição de credores e adversários. Número se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece e mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o Espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Em torno da oração. Emanuel. Antes de pedir pão à providência divina, não menosprezes o esforço por obtê-lo. Antes de rogar a paz em teu benefício, não ouvides a consciência reta, para que a tranquilidade não te abandone. É preciso lembrar que súplicas humanas não devem estorvar as concessões divinas. Sendo a terra nossa escola multimilenária, cada aprendiz, dentro dela, recolhe a lição que lhe cabe. É por isso que vemos, a cada passo, dificuldades materiais que preservam a integridade do espírito, moléstias que funcionam por mazelas do corpo, em favor da higiene da alma e inibições físicas que asseguram a defesa do coração contra a descida ao despenhadeiro. Aprendamos a ver nos infortúnios de agora os elementos vivos que nos garantirão a felicidade depois. Campo adentro do Espiritismo com Jesus. Não podemos abraçar na prece a válvula de escape injusto. Sabemos que a ordem universal não nos perde de vista e que todos recebemos hoje de acordo com as nossas obras de ontem. Assim sendo, mantenhamos a oração como escada de luz, no intercâmbio com o plano superior, à procura da inspiração divina, de modo a sermos mais úteis ao próximo e mais conscientes em nós mesmos. E, não desconhecendo a nossa obrigação de aprender e servir, infatigavelmente,
Peçamos ao Senhor não para que a nossa cruz se desfaça antes do momento oportuno, mas que se nos amplifique a resistência nos ombros a fim de que a suportemos com a dignidade devida. Valiosa é a prece que transforma situações e paisagens exteriores, embora muitas vezes nos aumente os compromissos. Entretanto, é imperioso não esquecer que a oração mais sublime é aquela que nos renova por dentro, ajudando-nos a crescer mentalmente para discernirmos com segurança e amparando-nos a visão íntima para que estejamos, cada dia, não na pauta de nossos próprios desejos, mas segurando a vontade sábia e misericordiosa de Deus. Esforço e oração. Acervo virtual espírita. Emmanuel. Multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. Mateus 14:23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. Pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares, à parte, recordando o Senhor. Na oração. Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anêlam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço de iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas. Acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama. E o mestre respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre, levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e o seguiu. O círculo da oração. Laboreal. Comentemos a importância de um círculo de oração nos serviços de assistência medianímica, como um aparelho acelerador de metamorfose espiritual. Imagines assim como um ciclotrão da ciência atomística dos tempos modernos. Os companheiros do grupo funcionam como eletroímãs, carregados de forças magnéticas positivas de alta frequência, através da qual o socorro do plano superior, transmitido por intermédio do dirigente físico, exterioriza-se como sendo um projétil de luz sobre o desencarnado em sombra que, simbolizando o núcleo atômico a ser atingido, permanece justaposto ao alvo mediúnico. No bombardeio nuclear sabemos que um próton, arremessado sobre o objetivo,
Imprime-lhe transformação compulsória à estrutura essencial. Um átomo simples sobre certa unidade química determina a subida de um ponto em sua posição na série estequiogenética. A carga de um átomo de hidrogênio 1, arrojada sobre o lítio 3, modificá-lo-á para berilo 4, ou,